Olá, gente! Estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Rondônia. E hoje no Pod Rondônia, nós vamos falar sobre uma jornada que nasceu de forma silenciosa, intuitiva e profundamente humana e que se tornou uma das maiores referências em comportamento, liderança e transformação empresarial aqui do estado de Rondônia. E hoje no Pod Rondônia nós temos a honra de receber Sheila Rodrigues. Sheila, seja muito bem-vinda ao Pod Rondônia. Meu Deus, muito obrigada pelo convite. Eu estou extremamente feliz. Quero nesse dia, nesse momento nosso, poder assim transparecer toda a minha paixão por vidas. Então, eu já te agradeço assim por esse convite e por essa apresentação tão linda que realmente foi sem as intenções, mas que viraram as melhores intenções do mundo esse trabalho. E Sheila, assim, como que é esse impacto, né? Uma que eu quero saber sobre essa história, né? Tá num momento literalmente aí de expansão, são mais de 20 anos, né? Falando sobre RH, comportamento humano, né? Mas assim, o que você poderia já começar colocando pra gente aí um resumo desses 20 anos aí de história nesse mundo do RH, isso aí? Isso. Bom, começou primeiro em mim, né? A partir do momento que eu estava transitando carreira, minha vida, eu sabia, assim, o que eu não... Eu tinha dom e talento para a carreira. Eu já tinha uma noção do que eu ia fazer ou não ia fazer. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim que eu queria ter, assim, algo que eu fosse muito apaixonada, que eu fosse satisfeita também, não só a questão financeira sobre esse trabalho, mas que eu me realizasse plenamente. Então, eu comecei uma busca por autoconhecimento. E aí, quando eu perdi o emprego, eu fui buscar um novo emprego, achando que, né, ia percorrer minha vida, normalmente. E aí, eu cheguei diante de uma profissional de carreira, por alguma empresa que eu passei por entrevista, uma empresa de consultoria empresarial em gestão humana. E aí ela fez uma entrevista comigo e disse: Sheila, você tem ouro nas suas mãos. E eu pensei, meu Deus, né? O que será que ela quer dizer? Ela falou, você tem um talento comercial muito grande. Precisa de alguns toques de desenvolvimento para você trabalhar os seus pontos a desenvolver. E ela mostrou para mim esses pontos como profissional. Ela disse assim, aqui está a sua força. E aqui estão os seus pontos que você precisa olhar para eles com carinho e começar um novo projeto de vida. E aí eu lembro que eu não dei muita atenção. Na verdade, assim, quando mexe na feridinha, né, a primeira reação do ser humano é muito reativo e na época não tinha os recursos que eu tenho hoje, de conhecimento. E aí eu falei, não, peraí. A hora que eu parei para pensar mesmo, eu falei assim, ela é uma profissional. Ela foi das poucas entrevistadoras para alguma vaga de trabalho que eu tive, que me passou o meu perfil, que passou realmente aquilo que eu precisava transformar para ter o sucesso profissional. E aí, eu sei que 20 dias depois ela me ligou, dizendo que tinha uma vaga compatível com o meu perfil, que era para eu ir lá conversar com ela. E aí ela foi falando... E tudo que ela falava sobre a função, diz que meu olhinho brilhava, porque realmente ela captou meu perfil e o tipo de empresa que eu precisava estar. E aí eu falei, eu quero, quando que eu começo? Ela falou, é para trabalhar comigo. E nessa época eu tinha essa busca, porque eu fiquei pensando depois que eu a conheci, o que ela estudou, o que ela fez, por que ela é diferenciada. Ela auxilia realmente, e é isso que eu quero me tornar. E aí, esse convite para trabalhar com ela, eu abracei. E a partir desse momento, tem 20 anos que eu nunca mais farei. Né? E ali eu aprendi, depois eu fui trabalhar numa empresa multinacional, onde eu tive acesso aos maiores líderes ali da região oeste do Paraná, de onde eu estava nesse momento. E, Rosângela, esse é o segredo. É esse profissional que vai olhar. Então, quando a gente fala de mundo de RH, esse mundo de RH, ele é amplo. Por quê? Nós estamos acostumados a ver o quê? Um departamento pessoal dentro de uma empresa,
né? Que chamam de RH. E esse departamento, ele é um subsistema do RH, ele não é o único. Então, quando fala de entrevista, quando fala de análise comportamental, é o todo do gestão de pessoas, né? E tem o nosso escritor preferido, né, que é o Chiavenato, que o processo de administração moderna traz, ele chama assim, pessoas não são recursos, não tem recursos humanos. Esse termo RH tá bem antigo, ele fala lá no livro dele. Quem conhece Chiavenato sabe. Que ele diz assim, pessoas são alma. Elas têm um propósito de vida. O recurso é aquilo que você oferece para ela trabalhar. Então, qual que é a capacidade dessa pessoa, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Um processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Entrei na área por paixão, porque a minha vida foi transformada. E assim, sempre escutava uma frase da minha gestora. Você não procura emprego, você procura carreira. Então, hoje eu tenho acesso a muitos profissionais de carreira. E eu escuto a história de carreira deles. A trajetória que ele está até ali naquele momento da entrevista comigo. Então, esse processo de 20 anos, nós chegamos em Rondônia. Eu cheguei em Rondônia em 2008. Uau. 2008, com uma representação própria. Nós viemos do Sul para trabalhar numa representação, eu e meu esposo. E fiquei 3 anos trabalhando com ele, fazendo área comercial. E senti falta da minha carreira em um certo momento da minha vida. Aí eu falei, cara, eu tenho muito para oferecer. Eu vou trabalhar em 5 empresas nessa nossa proposta, né? Pesquisei o mercado, não tinha na época. 2009, 2010 ali. E falei, eu vou abrir espaço aqui. E foi uma transição, tá? Foi uma busca. Porque isso tudo houve nesses... Falar, 20 anos. Mas de Rondônia, nós abrimos o nosso primeiro escritório em 2011. E aí fomos fazer os nossos primeiros trabalhos. E hoje nós trabalhamos todo esse universo dentro do estado, tanto em Porto Velho, Avilhena, e fora do estado também. Nós já temos aqui como referência de Rondônia, nessa área de gestão de pessoas, né? Então, esse é um trajeto que aconteceu primeiro comigo. Mas, Sheila, hoje eu quero realmente aqui, ó, né, abusar nas perguntas, porque é um assunto hoje, né? Tratando-se de empresas, eu acho que é o maior desafio de verdade hoje para qualquer empresa, empreendimento ali, está sendo esta área mesmo, né? Ali, humana, a mão de obra. Isso é o que a gente escuta no comércio num geral, né? Isso. E eu gostaria de começar assim, em que momento você percebeu que aquele trabalho, que você fala muito que é intuitivo, né? Sem nome e sem estrutura, como você falou aí, que lá no início, né? Você percebeu que aquilo viraria uma consultoria de verdade e que mudaria as histórias aí de RH e histórias de empresas aqui no estado de Rondônia. Como que foi essa virada aí de chave? Então, nessa busca por algumas empresas que fossem comprar a nossa proposta ali, né? Da novidade, de alguma coisa nova aqui para o estado de Rondônia, eu passei por algumas entrevistas, né? E aí eu falei, meu Deus, não tá certo. Sabe, aquela questão assim de no processo seletivo ficar deixando você aguardar 1 hora, fazer testes que não tinha nada a ver com a função. E eu comecei a gerar dentro de mim um conflito. E aí Deus falou comigo, né? Assim, falou assim, faça você. Você vai transformar a cultura. Né, transformar as pessoas para buscarem autoconhecimento. Eu sempre falo que empresa, gente, desde a época lá, tá, reclamavam. Ai, como é difícil a mão de obra. Hoje, quando o empresário me fala, eu falo, gente, eu sempre ouvi isso. Não é dessa geração, não é, né, agora que tem 20 anos, eu posso falar que eu vivi 2 décadas ouvindo isso. O segredo, né, nessa situação, quando virou a chave mesmo, eu falei assim, vamos encontrar as pessoas. Não é currículo. Nós não queremos currículo, nós queremos a essência dessa pessoa. A gente vai analisar o comportamento com a técnica e também o comportamento da empresa que vai fazer um sentido para aquele tesouro encontrado.
né? E aí foi fazer essa ponte, essa intermediação, que foi o primeiro momento. E para isso, nós não tínhamos ninguém. Ainda tinha o número 1 das pessoas entrevistadas, né? Para a gente começar a fazer algo. Mas virou a chave exatamente quando eu, de novo, passei por uma transformação de visão, de falar assim, você tem conhecimento, transforme esse conhecimento, multiplica esse conhecimento. Ali virou toda a chave, ali virou um propósito. E a partir daí, nasceu a consultoria empresarial. E eu falava por empresário na época, né? Quem me chamava para reunião. E eu falava assim, você sabia que a tua situação não é contratação? A maioria dos casos se dá por conflitos internos, a falta da comunicação empresarial. A baixa comunicação. E aí, essa comunicação, nós temos que fazer algo, né? Para que fique essa comunicação entre os setores e ao propósito da sua empresa. E para isso é um trabalho comportamental. E aquilo, eles falaram, tá aí, é isso. É isso. Você faz? Falei, faço. E é nessa premissa que nós atuamos. É dentro da base comportamental e da base técnica. Nós chamamos de hard skill, software skill. Então, isso que nós viemos assim ao longo dos anos fazendo dentro das empresas e também, Rosângela, com exclusividade. O mesmo treinamento seu não pode ser o do outro colega de trabalho, que às vezes ele não precisa daquele treinamento, ele está lá na sala de treinamento. E aí nós fizemos algo como se fosse um personal, algo personalizado que nós mantemos até hoje. Cada empresa tem uma proposta, cada empresa tem uma cultura. Então, nós seguimos nessa direção. Eu acredito que o nosso maior sucesso, quando eu refiro a sucesso, é a toda uma equipe, todas as pessoas hoje que chegaram até mim, ou até a nossa equipe, elas tiveram uma soma na vida e a mudança de vida também. Hoje eu tenho muitos que têm carreira, muitos, e empresas bem mais fortes. Então, nós seguimos nesse processo comportamental. Então, passamos a trabalhar em cima disso. E nós criamos um método próprio, esse método próprio validado cientificamente numa faculdade em Ji-Paraná, porque teve algumas alunas de um curso específico, precisava fazer um TCC, e falaram, o seu método funciona custo versus benefícios. E a gente quer levar cientificamente, e eu concordei para validar cientificamente também, na época. Então, esse trabalho, essa foi a grande virada, é trabalhar gestão e também a parte de processos e pessoas juntos. Com olhar para o negócio, olhar exclusivamente para a sua carreira. E outra coisa que nós percebemos, quando você é realizado em sua carreira profissional, é um ganho tão grande, porque a sua vida pessoal acontece. Uau. Acontece. Entendido. Viu? E quando você fala assim, e nós percebemos, Uhum. hoje, no caso, você também tem mais pessoas na sua equipe, no caso. Sim, nós temos a Letícia Costa, né? A Letícia é nossa parceira de negócio já desde que abriu. E temos a Emanuele também, que é minha assistente. E nós temos algumas analistas formadas como parceiros do negócio com a gente. Então, a gente consegue ali as análises de perfil comportamental, a estratégia ainda é feito por mim. Que aí a Letícia, ela tem a outra vertente, que é os processos, sabe? Aquele desenho de cargo, implantação de RH, implantação de documentação, tudo que precisa para uma empresa também ser forte nessa área, ela é com a nossa analista Letícia. E eu pego todo esse processo e coloco o comportamento corporativo adequado para que as coisas vão funcionando, né? Empresa é administração, e a administração é engrenagem. Então, a gente ajusta as engrenagens, né? Cuida do humano, mas sem descuidar do processo. E aí, a nossa equipe, quando eu falo nossa, é porque nós temos
uma pessoa para cada parte do subsistema que a gente precisa ali dentro da consultoria. É só para né, para fixar mesmo aí, no caso, como você colocou, processos, gestão e pessoas. E dentro desta solução hoje, que a sua consultoria oferece, como que a gente poderia dividir isso como você atende? Só para ficar assim bem... Certo. Nós fazemos um diagnóstico primeiro, que é uma conversa com o dono da empresa ou com a pessoa bem responsável por esse setor, né? A partir de algumas perguntas e respostas, nós criamos um plano estratégico. É o primeiro passo. Aí, dentro desse plano estratégico, aprovado pela diretoria, aprovado tudo certinho, que nós começamos o nosso trabalho. E nós começamos mapeando todos os colaboradores da empresa. Todos, geralmente é todos. Algumas empresas falam assim, eu quero fazer um mapeamento para ver a qualidade de liderança que nós estamos no grupo, por exemplo. Aí começa-se pela liderança. Mas logo depois também já vai para os seus times ali também um mapeamento, né? Mas esse mapeamento, ele traz mais de 60 informações sobre alguém. Uau, 60 mais informações? de 60 informações. E ele é uma espécie de raio-x mesmo. A ferramenta que nós utilizamos, eu falo que ela é apenas uma ferramenta, se você não souber fazer uma leitura dela dentro da estratégia, ela só vai passar de uma ferramenta. Porém, nós temos uma qualificação, né? Todos os nossos analistas têm essa qualificação para ver totalmente os indicadores, os gráficos, essas informações que o ser, o indivíduo, ele vem com particularidades. Né? Por mais que nós tenhamos a mesma profissão, os meus gráficos vão vir de um jeito, porque eu tenho um mundo diferente, treinamento diferente, e o seu vem de outro jeito. Aí vem uma analista e faz a adequação ao cargo, dentro do propósito que aquela pessoa ainda quer. Por isso que fica mais tranquilo também. Então, esse mapeamento é a segunda parte, né, depois do diagnóstico, que nós vamos fazer. Porque, sabe o que eu percebi? Não tem como eu trabalhar a carreira da Rosângela, por exemplo, se eu não conheço a estrutura da Rosângela. Então, você vai passar por sessões com as nossas analistas ou comigo, para a gente trabalhar o quê? Toda a sua trajetória, depois a ferramenta e o seu propósito de vida. Aí você faz o coletivo, que é a finalidade é a empresa. Então, você quer continuar com a gente, você quer ficar com a gente, você quer carreira aqui dentro, a gente começa a inserir os treinamentos adequados, que nós chamamos de apoio para aquele profissional, né? Se for preciso. Muitas vezes, na nossa sessão, é uma devolutiva de praticamente 2 a 3 horas com cada colaborador. Começa primeiro com o dono da empresa, essa análise. Eu também sei toda a estrutura dele e tal. Enfim, aí depois a gente vai colocando para os demais. Para a gente poder já ir fazendo a modelagem tudo ao mesmo tempo, para ter uma rapidez no processo também, né? Porque senão fica moroso. O mundo do mercado, ele é muito rápido, então não dá para ficar assim, né? Oi, tem que melhorar. Não, você vai melhorar. Tem que olhar para frente. Então, nós temos que ser um pouquinho mais rápidas, né? Aí, nesse processo todo, as pessoas, elas integram realmente aquela organização e a gente vai fazendo o processo mês a mês, dia a dia, dependendo da etapa que já está. Muitas vezes eu tenho que criar um canal de comunicação ainda dentro da empresa. Eu vou para fazer o mapeamento e acabo descobrindo que, opa, lá o setor de compras não está interligado com o setor de vendas. Aí o estoque dá baixo, por exemplo, porque não tem uma comunicação. E qual que é a estratégia melhor para criar esse canal de comunicação? É na entrevista individual, entendendo o que cada um passa, quanto tempo essa pessoa tem de empresa. É um trabalho, por isso que eu falo, individualizado primeiro, para depois jogar para o coletivo. E assim, geralmente, hoje eu atuo com uma engenheira de produção, que é para criar os processos também, fazer os desenhos lá, né, implantação. Porém, ela fala assim, Sheila, na nossa graduação de engenharia de produção, nós precisávamos de você. Porque na hora de mexer com o comportamento, a pessoa não quer fazer o processo. Ela não faz, e aí? Vai funcionar? Não funciona. É por isso que há muita consultoria que não chega ao final. Porque requer um pouco de paciência, mas tem que ter um gestor de comportamento ali no meio. E eu gosto muito de preparar alguém
da empresa para essa finalidade depois que passa uma consultoria com a gente. Mas assim, só pontuando, isso que nós falamos sobre o canal de comunicação, que eu vejo que é uma das maiores falhas realmente é a falta, né, de comunicação, que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Totalmente. Então, mas, tipo, você passa lá e faz isso, mas e como que seria hoje criar esse canal de comunicação que ele permanece lá dentro da empresa? Como que seria essa solução? Tá. As pessoas precisam ter um motivo para fazer algo, tá? Isso é um pressuposto da psicologia, certo? Na nossa conversa, por exemplo, olha, o meu setor, eu tô tendo muito erro produtivo na minha cadeia aqui no meu trabalho, mas eu vou falar para você, eu falo para você que é lá no outro setor que tá vindo erro. Aí eu anoto, vou lá investigar e faço a adaptação, porque muitas vezes esse canal de comunicação, ele é rompido, a gente chama de ruído na comunicação, ouviu um ruído, então você não ouviu de forma correta, você escutou um barulho, aí do jeito que você escutou, você fez, é muito comum em empresa, você falar assim, Sheila, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu fazer tudo ao contrário, aí você fala, mas você não entendeu? Eu falei, eu entendi. Aí eu repete o que você... Aí eu falo tudo ao contrário do que você falou. Mas o meu entendimento foi isso. Então, o canal de comunicação criado dentro das organizações que eu estou falando, elas precisam estar alinhados à cultura da empresa e ao propósito que eu vou ter. Aí eu vou fazer esse canal de comunicação estratégico, mas também baseado no qual que é a competência que a pessoa está ouvindo aquilo. Criar um canal de comunicação são detalhes minuciosos, não é só uma palestra, não é só um curso, é uma expertise também. Eu falo que hoje já tem um feeling maior, por questão de muitas empresas atendidas, então a gente vai, né, já observando logo que chega na empresa. Falar, já sei o canal de comunicação aqui. Então, isso facilita também. Então, sempre que se falar em canal de comunicação, a cada 10 empresas, 9 tem prejuízo por falhas de comunicação. Eu imaginava. Eu não imaginava que era tanto. O indicador é bem alto. Não, é alto. Mas eu já imaginava, né? Porque eu vejo que, nossa, como falha a comunicação. Né? Eu fiz parte de uma empresa norte-americana por praticamente 10 anos aqui em Rondônia, nessa empresa norte-americana também de treinamento de liderança. Ela é a maior do mundo, a mais conhecida em 98 países. E eu fiz parte da equipe dessa empresa. Então, imagina, eu estava em todas as salas de treinamentos aqui em Rondônia. Só que eu já vim dela do Sul. Então, praticamente a minha trajetória é junto com essa empresa também. E aí, em sala, você percebe o que trabalha nesse treinamento? Comunicação eficaz. Quando você tem uma comunicação eficaz corporativa, que as pessoas se conhecem, se desenvolvem, começam a se comunicar ao propósito corporativo, isso é de uma grandeza comportamental para os negócios, que aí essa empresa tem 111 anos de existência, a maior do mundo, e o que ela fala lá no treinamento? Comunicação eficaz. Ensinar líderes a fazer esse canal de comunicação de uma forma produtiva para trazer retorno financeiro. E nós temos estudos lá dentro que, quando começou o treinamento, faturava 20%. Aí a gente pergunta por um ROI, né, que é um retorno sobre investimento operacional ali. Por que ele está fazendo aquele treinamento? O que ele quer de retorno de investimento? Aí ele fala, eu quero faturar 50% a mais. E a gente anota lá. E no final do treinamento, ele faturou 100%, 110% a mais. Só que tem uns exercícios a se fazer em 3 meses para ele trabalhar o ROI. Né? E a gente trabalha o ROI o tempo todo. Então, quando nós fazemos um processo seletivo bem feito, e que a gente não demite esse funcionário em menos de 1 ano, a empresa já tem lucro. Porque o que ela vai ter desperdício numa contratação, empresas gastam muito com contratação. E assim, é de doer meu coração. Porque é uma parte que todo mundo acha que é só pegar um currículo, vai lá, pega o RH. Gente, vocês estão pagando 40% de multa. E verbas rescisórias.
para contratar uma pessoa que não vai dar certo. Aquilo me deixava lá no início da Essencial, quando nós abrimos o escritório, nós começamos por processo seletivo para justamente mostrar esse lucro contratando por nós. Né? Então, assim, é muito... Só em processo seletivo, o empresário, ele tem uma perca no final, lá na contabilidade, lá quando o contador manda, o que realmente ele lucrou no ano, ele chora. E se ele for olhar para esse número, ele vai profissionalizar o gestor só para processo seletivo também. Certo? Então, por quê? Não é vantajoso. Aí tinha gente que me ligava para fazer um processo seletivo e falava assim, mas se não der certo, a gente manda embora. Eu falei, eu não trabalho para não dar certo. Nós vamos fazer dar certo. Ah, você garante o seu trabalho? Eu falei assim, eu garanto o meu trabalho, só que eu quero que você garanta a sua empresa. Que aí tem a gestão que vai conseguir absorver esse colaborador, porque eu não vou jogar a margem de erro só para nós. Eu vou fazer o processo da melhor forma possível. Vou me empenhar muito. Agora, sabe uma coisa também, Sheila, que eu vejo acontecer nas empresas? Às vezes, contratou e a pessoa começa a fazer muito sucesso ali na área dela. Uhum. Aí eles falam, se ela está fazendo sucesso nisso aqui, eu vou colocar ela para gerir mais isso e isso aqui. Não é? Te dá assim, né? Compartilhar algo pessoal que eu normalmente, em algumas empresas que eu iniciei lá atrás, trabalhando, eu sempre fui muito apaixonada pela questão das vendas, né? Uhum. Então, o que acontecia? Eu me jogava ali e, de repente, eu me destacava naquela área de venda. Sim. Aí, às vezes, o meu gestor fazia? Falava assim, agora eu vou colocar a Rosângela lá em tal cidade, tal setor, que ela vai ser a nossa gestora de vendas naquele local. Sim. Eu só descobri, depois de algum tempo, que dava tudo errado, que eu sou vendedora, eu não sou gestora. Mas aí, não é que tinha errado, compartilhando isso, que a pessoa errou lá na contratação comigo. Não. Mas ela me moveu dentro dos setores, né? De uma forma sem me conhecer, né? Isso nós chamamos de análise, né? Sempre que a gente vai promover alguém para um cargo de gestão, onde ele vai lidar com gente, né? Agora, eu sou vendedora, eu lido com gente, mas é o meu cliente. Mas agora eu vou ser responsável por 15 pessoas aqui. Eles vão ter que vender, o meu líder vai vir em mim, e aí eu ganho em cima desse grupo, e aí não vai vir um resultado para mim. Aí é onde aquela situação que a gente já conhece. A pessoa fala, o que eu tô fazendo? Eu era tão feliz, né? E o gestor olha assim e fala, nossa, mas ela era tão boa. O que aconteceu? Fica aquele conflito, né? Aí, o que eu sempre oriento? Eu promovo pessoas, eu coloco pessoas, graças a Deus, porque eu acho que ninguém precisa ficar parado igual árvore. Sua capacidade, sabe, de vendas, você pode sim ser uma supervisora. Só que aí você tem que entender o papel de supervisora, a função de supervisora. É que as pessoas não sabem. Nem o líder que coloca a pessoa lá como supervisora sabe o que é uma supervisora. Isso eu tenho vários clientes. Eles vão me ouvir nesse podcast, eles vão falar, né? Eu vou falar, não contrata. Você analisou direito esse supervisor para sua equipe? Não, é o cara lá, nossa, do Mato Grosso, de São Paulo, eu vou trazer, porque o cara chega aqui com menos de um mês, uma verba rescisória de novo, com um salário alto, porque uma pessoa dessa que vem de fora não, né? E mesmo quem está dentro da empresa. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista, uma análise de perfil com uma empresa de Paraná que estou trabalhando, e um dos colaboradores, ele contou a trajetória dele, aconteceu isso com ele. Ele foi promovido assim, dessa forma que você foi. E ele falou, não, eu não sou gestor. Mas não existe a questão que eu vou falar sobre gestão, sobre ser gestor. Você forma líderes. Você forma líderes. Tanto que liderança não é uma profissão de CBO, de carteira, quando assina lá tem um númerozinho, né? Não tem essa função. Liderança é uma habilidade que você vai construindo em trabalhar processos e pessoas e saber exatamente o seu cargo dentro da empresa.
Tem um dono de uma empresa aí que eu atendi que na sala dele tinha escrito, isso é comum, ontem eu vi também, eu vejo direto, diretor na portinha, na porta dele. Aí, fazendo análise de perfil dele, tudo, aí ele falou assim, ô Sheila, agora que você tá me explicando sobre cargo dentro da empresa, né, eu tenho um cargo de diretor, mas de diretoria eu não tô fazendo nada. Ele mesmo falou pra mim, riu assim, porque ele tem 620 colaboradores. Uau. Ele para mim, eu olho ele assim como, ele transporta dentro das cidades de Rondônia, né, as filiais, e lá na matriz está a sala dele com diretoria. Que lembra o quê? Diretoria? Direção. Direção, eu conduzo, eu dou direcionamento para os negócios. E quando eu me ocupo com outras tarefas, a função de diretoria não vai acontecer. Aí eu converso para a gente instalar novamente, preparando a equipe para esse diretor realmente ir para ser diretor, o supervisor ir para ser supervisor. Mas com habilidade para lidar com pessoas e equipes. E é por isso que acontece, Rosângela, respondendo a sua pergunta, de promover sem critério. Promover sem conversa ativa com a pessoa. A conversa sempre vai ser o melhor negócio. Eu chegar para você, ser transparente como está o setor. Você vai encontrar o setor desse jeito, mas eu conto com você, nós vamos te apoiar. As ferramentas que você precisar, nós estamos já adquirindo. Aí sim dá certo. E aí as pessoas falam, por que você faz e dá certo? Não é que eu faço dar certo, eu faço um processo de pensar. Eu sempre falo para as analistas e consultoras que existem por aí, eu falo assim, nós somos pagos para pensar. E nós temos que entender muito de negócios. Uma coisa que eu me especializei muito foi em questão empresarial. Porque existe um emocional em cima disso, né? Se deixar, né, a gente fica ali só no humano, esquece o custo. Já viu isso? Sim. A empresa, mas aí chega lá, é uma bagunça, né? Então, a gente trabalha um comportamento íntegro e integral, as duas palavras diferentes, para que fortaleça. Porque na minha trajetória aí, o que mais me dói no coração é você ir lá fazer uma proposta para o gestor sobre uma consultoria, porque você está percebendo que pode apoiar e ele não fechar e essa empresa falir com 2 anos. Nossa, eu já vivi isso, de ir, de ver, de dar diagnóstico, falar, vamos só arrumar aqui. E aí, quando ele começar a fazer os treinamentos, já ser tarde demais. E aí, é 400, 500 funcionários sem trabalho. E ele também, ele talvez vai para uma fazenda, vai para outro lugar. Então, empresa que ela nasce e morre, é muito difícil ver isso. Porque através, dentro dessa empresa, se eu não cuidar do custo fixo dela, sabe? Se eu não colocar uma transparência para o colaborador, qual é o estágio que nós estamos, então, assim, como que o ser humano vai ser guiado? Então, o RH, ele está longe de ser aquela pessoa da salinha. Ou de um curso de RH, não, fiz um curso aqui, aprendi sobre isso, sobre aquilo. Gente, é um pouquinho mais profundo, sabe? Como consultora eu falo isso. E essa oportunidade de estar aqui dizendo isso é uma voz que eu sempre quis falar. Gente, vamos cuidar com o coração da empresa de vocês. E pessoas, busquem uma carreira, não um emprego, né? E faça a carreira dentro daquela empresa que você está. Faça algo a mais, né? E empresa, consegue ver qual que é a capacidade que ele está hoje para promovê-lo, para subi-lo, né? Tirar as fofoquinhas de ambiente de trabalho. Ah, Sheila, mas isso é difícil. Não é difícil. Não, então, por não favor, é difícil. Compartilha isso, porque eu queria entender como que tira as fofoquinhas do ambiente de trabalho. Eu falo que uma empresa com muita fofoca diz mais sobre a cultura da empresa do que quem está lá, né? Eu cheguei num resort ali, aqui em Ouro Preto, fiz um treinamento lá e tinha na parede do refeitório, né? A fofoca termina na cabeça do inteligente, ou na mente do inteligente, coisa assim. Sei que tem essa frase. Aí eu pegando comida. Então, alguém trouxe essa frase, ele colocou lá no refeitório mesmo, sabe?
Porque quem é que não quer ser o inteligente? Então, quando vem uma fofoca, já, ó, pum, termina em mim. Eu sou inteligente, termina em mim. Isso é só uma técnica, tá? É só uma técnica de programação neuro. Mas, assim, existe. Eu achava, antes de trabalhar essa área que eu trabalho, que eu trabalhava em lugares que só por Deus na causa. Os meus líderes lá da minha adolescência, da minha juventude, eu achava assim, meu Deus do céu, não pode ser isso, né? Não é só isso. E eu achava que não tinha ambiente leve. Até o dia que eu perdi esse emprego, menina. Mas eu não fui demitida, gente. Eu ainda não, né, fui demitida na minha vida. Mas, assim, eu cheguei lá nessa escritório de consultoria que eu fui contratada. E aí, anexo a esse escritório de consultoria lá no Sul, tem um escritório de contabilidade muito renomado. Inclusive, é muito, muito bom para o escritório de contabilidade ter um trabalho de consultoria paralelo, né? Que daí o seu departamento pessoal trabalha menos, demitindo e abrindo carteira. Tipo, então trabalha menos processual. Aí o que acontece? E aí tinha lá um grupo que trabalhavam juntas nesse escritório de contabilidade mais antigo. E eu não me envolvia com aquelas mulheres, com aquele pessoal, porque eu tinha aquela mentalidade das outras empresas, que eu criei umas defesas, sabe? E eles faziam um café da manhã, todo dia. E eu não ia participar, porque para mim era para eles, né? Não vou me envolver não, que é melhor, porque todo lugar é tóxico, que eu passei, né? Então, vou ficar quietinha aqui, né? Vou me entrosar, o que dá, né? E aí, um dia, uma das meninas falou assim, por que você não toma café da manhã comigo, com a gente? O seu pão sobra todo dia, seu presunto, seu queijo. Eu falei, eu tenho pãozinho, né? E aí, eu fui tomar café da manhã e o que eu quero dizer sobre esse exemplo de fofoca, sabe o que não existia dentro desse lugar? Imaturidade. Foi um lugar que realmente eu trago uma proposta de consultoria, tanto que quando eu abri o meu escritório de Paraná, nosso escritório de Paraná, a primeira base dele, as secretárias, eu falava assim, a nossa cultura é essa. Nossa cultura é reforçada, pessoas que vai se dar bem, a minha porta está aberta para o que vocês quiserem, não tem aquele distanciamento de gestão. Todo cliente que chegar aqui, ele vem com alguma coisa para falar, respeita o momento dele. Não importa quem é que seja. A gente vai ouvir pessoas. E ouvindo pessoas, nós vamos filtrar, colher do jardim os melhores profissionais para Rondônia. Então, isso já teve uma cultura que eu conheci também vivenciada, né? Que a fofoca dá para tirar sim. Entendi. Dá, Rosângela. Então, quando alguém fala pra mim que não dá, eu vou com jeitinho com as pessoas. Ah, fulano brigou com ciclano. Ah, entrou colaborador novo, é muito comum. Você viu quem entrou aí? O gerente trouxe alguém que falou que vai desbancar a gente nas vendas. Gerou o quê? Distanciamento. Cria-se 2 times. Tem empresas que eu atendo ainda, Rosângela, que eu luto falando com o gestor, para com isso, de criar 2 times dentro das empresas. Que coisa feia, que cultura feia. Isso já foi na época lá não sei nem de onde tiraram. Já acabou, nós estamos em outro... Aí falam de gerações, que essa geração não quer nada, mas dentro das empresas também precisa de muita remodelagem cultural, né? Para tirar a fofoca, o conflito, ensinar as pessoas a conversarem ao invés de brigarem. Comportamento. E eu também, às vezes, eu fico observando que alguns líderes trazem muito essa questão da competitividade, né? Mas é uma competitividade que ela passa a não ser saudável, né? E a outra coisa que eu sei que tem pessoas que às vezes elas são movidas por aquela coisa, né, de alguém chegar ali e criar uma coisa competitiva. Eu nunca fui, sempre falo isso, eu nunca fui uma pessoa da competitividade. Eu amo desafio, mas desafio e competitividade são coisas diferentes, né? Sim. Desafio é uma outra coisa. E eu, por exemplo, quando vem com essa coisa da competitividade e algum líder que ele tenta provocar isso em mim, realmente, se era para me estimular, a minha estimulação ela acaba ali. Entende? E eu sei que tem pessoas que parece que elas se movem, né? De alguma forma, parece que elas se motivam, né? Mas eu acho que entra naquilo que você falou dos perfis, que são muito diferentes, né? Isso. Tem algumas pessoas que se motivam, a competitividade dele, motivação é ganhar muito dinheiro.
Aí ele quer que você tenha o mesmo pensamento que ele. Aqui você vai ganhar bem, aqui você... Eu quero, todo mundo quer, gente. Situação financeira, não é que tem pessoas que é menos ambiciosa ou mais ambiciosa. A gente precisa do dinheiro para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida. O mundo é capitalista, né? E negócios também. É para isso que a gente vende e troca as coisas, né? Fazemos negócios. Mas quando se trata de motivação, a análise de perfil, aquelas 60 informações, inclusive, eu trago o motivo de cada um do time. E pessoas se motivam de diferentes formas. Então, se eu crio uma ação de negócios dentro da motivação do grupo, claro que eu vou ter um resultado melhor. Porque eu não vou ter tanta resistência. Ou se aquele que é a motivação que eu estou colocando ali, para ele não é um sentido de motivação, o consultor traz ele para entender o porquê da motivação. Então, você entendeu que motivação, ela é baseada nas pessoas, os perfis, eles não se motivam. Vou dar um exemplo aqui. O perfil E do executor, que é o dominante, ele se motiva por competitividade mais agressiva mesmo. Dá uma meta para ele ou fala que ele não vai conseguir. Coloca assim uma palavra duvido. Ah, no outro dia já tá, entendeu? Só que assim, nós temos que ver isso aí também, à custa de quê? Tem gente que fala assim, ele é super competitivo. Só que passou por cima de 1.000 pessoas, matou 1.000 pessoas da sua empresa para você ver ele só. Não é esse jogo que a gente gosta. A gente gosta de jogo... Você já sentou na mesa de executivo? Sim. Eles são inteligentes, ninguém fica competindo nada. Eles unem para os negócios, a gente chama de maturidade de empresa, maturidade de pessoas dentro da empresa, a gente chama de capital intelectual. Se hoje vier alguém aqui comprar a sua marca e falar, quero fechado com todo o seu time, quanto vale o seu time, o que eu vou comprar, vou ter o quê? Que tipo de executivo eu vou ter? Quanto vale? Aí você tem um profissional ali que destreinado, vai valer menos. Agora, quando você reforça pessoas que se motivam com um propósito, um legado, é maravilhoso trabalhar com competências. E é essas competências que a gente amplia na gente. Por isso que é gostoso fazer times. Eu gosto de fazer times, né? E aí, a motivação de um perfil planejador, por exemplo, lá no mapeamento, por 10% da minha equipe é planejadora. Então, eu preciso entender que 10% vai se motivar. Sabe qual que é o sentido de motivação desse grupo? Fazer junto. Dar as mãos. Aí, para ele, filho, vai bater toda a meta, mas ele tem que sentir esse acolhimento. Então, cada setor vai predominar, claro, uma letra de perfil ou não. Por isso que a gente mapeia para ver as porcentagens do que a gente tem ali, né? E se aquele, talvez dá até para usar, talvez não dá para usar, que a gente usa muito, fazendo análise de perfis dentro das empresas por cargos. Tem aquele cargo, para desenvolver ele bem, um perfil analítico vai melhor. Aquele cargo, a minha equipe comercial, eu preciso trabalhar ali dentro de um dominante influente, um comunicador executor, que é um perfil mais empreendedor de traços, né? Mas não requer fazer só análise de perfil da internet ou saber as letras. É saber o que fazer com essas letras. E, inclusive, a própria pessoa saber o que fazer com ela. Porque se eu passar essa informação só para a diretoria, a minha estratégia pode dar errado. Entende? Então, são elementos de motivações. Que nem quando você vê que a pessoa quer te motivar dessa forma, você dá um passo para trás. Olha, é uma reação, é um comportamento. Né? E aí, quantas pessoas dentro de empresa têm comportamento de fazer assim, eu não vou. Eu que tenho experiência, eu tenho resistências de algumas pessoas, mas é bem mínimas, assim, né? Porque a gente precisa ganhar cooperação e não espantar, né? Tem gente que quer só impor ali a regra e acabou. Então, a gente, com um jeito ali, a gente também consegue mover a motivação de cada um, mas focado o quê? No propósito do negócio. Entendi. Propósito inteiro, né? Porque nós somos uma família. Não se fala que empresa vira uma família? Sim. Se é uma família, vamos dar as mãos, já motiva o planejador, né? Vamos olhar mercado, já motiva o executor, né? E o influente, ele é o relações públicas. Quer mais gente para dentro da sua empresa? Traz esse público para você ver. Contrata ali, mescla no meio, né? Eles são agregadores. E tem o perfil por si, que ele é o da estratégia, ele vai ser o mais quieto,
Só que numa mesa de reunião, ele não abre a boca. Só que se você perguntar para ele, o que você faria? Ele já desenhou. É a coisa mais linda. Então, quando eu falo de motivação profissional e pessoal, é você olhar para o negócio, independente de qualquer segmento. Hoje eu atuo em diversos, né? Para mim só muda isso, é saber movimentar esses negócios e as pessoas que estão dentro dele, com administração também, e com perfil bem detalhado, com motivações específicas para gerar uma campanha de vendas. Hoje o marketing está sofrendo muito, tá nos procurando. Sim. Porque vende a campanha de venda, mas não tem dentro da empresa qualificações adequadas para atender a demanda do cliente. Então, lá no Instagram, lá na rede social, tá maravilhoso. A gente compra pelo visual. Só que quando a gente vai para dentro da empresa, você vê a fofoquinha, você vê o grupinho que não quer te atender, você vê ainda atendentes que faz percepção visual e não quer te atender muitas vezes. Não tem uma boa entrega. Ou seja, a gente vê tudo isso. Mas tudo isso é arrumado. Tudo isso é bem desenhado após consultoria. Porque a gente trabalha nesse ponto de gestão de pessoas, sabe? O processo seletivo, que todo mundo fala, nossa, se eu encontrar pessoas boas, mas tá, se você dentro de casa não fortalecer sua liderança, dar atenção para sua capacidade. Você falou que sempre foi vendedora? Amo essa área. Gosto, sempre fui vendedora. Eu também. Né? Eu também, eu amo. E quem é vendedora mesmo de correr nas veias, né? A gente fica mais crítico ainda para ser atendido, não é? Ah, sim, com certeza. Se tem uma coisa que eu realmente sabe não identificar. suporto, é eu ir num comércio e realmente não ser atendida daquela maneira que eu acho que eu mereço ser atendida lá. Somos merecedores. Eu não consigo ficar até o final daquele atendimento. Eu vou pro próximo. E eu acho lindo o mercado digital, tudo. Eu trabalho com algumas empresas digitais. Porém, o que eu penso? Eu gosto do acolhimento da loja física, do mercado, enfim, gosto muito. Mas eu gosto de ser bem atendida. Se eu vou fazer meu cabelo, porque eu estou como cliente, eu não estou como consultora. Né? Então eu vou experimentando. A minha designer de unha, ela é maravilhosa, ela é uma profissional, nós fizemos uma consultoria em cima para avançar negócios. Então, assim, aquele salão que você vai, o que mais ele pode ampliar, sabe? Então, todo segmento, ele traz, assim, uma paixão, você pode ver. Então, assim, quando você vai fazer um processo seletivo, é uma coisa, para consultoria, quando você vai ser cliente, você é outra coisa. Você vai comer uma pizza com a sua família. E é muito gostoso pensar assim, quem está trabalhando para a gente? Qual que é o nível desses profissionais? Essas intriguinhas aí de líderes que você falou que, em vez de elevar, machuca o que é liderado, né? O Sim. que é liderado. Eu cuido muito disso. Eu olho muito para isso. Aí eu falo, olha, vamos fazer dessa forma? Vamos fazer dessa forma? Aí a pessoa fala, menina, não é que funciona? E não sai, é porque além da venda, quando alguém me pede uma vaga assim, hein, acha um vendedor para mim, faz um processo seletivo, eu já esfrio de cima e embaixo. Porque, Rosângela, como tá na minha essência, e eu sou vendedora, quando eu vou fazer análise de perfil, que o cara é mal educado, ele tá lá no currículo, carteira que trabalhou de vendas, não sei aonde, mas ele aqui não sabe nem se vender, ou ele trabalhou de vendas, tem um currículo extenso de 15 anos de venda, eu falo, ele não é vendedor. Ele não é vendedor. Não apto, não é isso que eu quero pro meu cliente. Aí, Sheila, mas te mandei um currículo. Falei, você me mandou um currículo. Currículo para mim não quer dizer nada. A indicação vale, currículo vale, tudo vale, chega até mim. Não tem problema. Mas a gente vai conversar sobre se aquilo que você trabalhou a vida toda, você é feliz. Por que não deu certo? Né? Ou porque deu? Esses tempos atrás, uma empresa de Cuiabá, um exemplo prático disso aí, pediu para fazer um hunter. Sabe o que é hunter? Não, o que é um hunter? O hunter, nós vamos em alguns lugares da cidade de Cacoal, vai abrir uma loja nova aqui. Aí eu vou buscar os melhores profissionais da área, mesmo que ele esteja
trabalhando. É uma oferta de trabalho. É hunter, né? E aí, a gente vai encontrar no Brasil todo, a empresa já fala assim, e aí pedir um nome. E eu sabia onde esse moço estava trabalhando, sabia da trajetória dele, e eu falei para essa empresa de Cuiabá, ele não vem. Por quê? Eu posso convidar, posso por ele, não, porque é justo convidar, gente, você não está tirando lugar nenhum. De verdade. Se é justo também, não tem problema. Só que assim, ele não vem. Sabe por que ele não vem? Eu acompanho a carreira desse nome aqui há algum tempo. Hoje, ele está ganhando em torno de 25 mil. O seu salário mais alto que você está oferecendo para fazer o seu executivo é 8. Então, por aí já vai me esbarrar. Vai ter uma solução. Se ele estiver muito insatisfeito com a cultura e gestão da empresa emocional com ele. Aí dinheiro não compra, não. Porque tem gente que vem com salário de 30, 40 mil e fala, eu troco. Eu recomeço. Isso aí, na minha carreira de 20 anos, eu tenho 2 lados para te passar. Por isso que eu falo. Quem vai muito atrás do dinheiro pode não se realizar no futuro e voltar ali e dar certo. Também dá. Mas chega particular e se abre, tá? Tô contando aqui para todos porque existe isso. Sim. Então, motivação não é só dinheiro. Aí eu falo assim, ele ganha 25 mil, você tá oferecendo o máximo, teto máximo aqui 8, a gente tá falando comigo, ok. Mas se eu vou conversar com essa pessoa, mas só tem um jeito. Se ele falar que tá sendo tratado de qualquer jeito, que ele tava mesmo pensando lá na casa dele, aí já não sou eu. Vai ser, né? Não tem um anjo que aparece, né? Uhum. E aí ele falou assim, eu falei, oi, você tá tudo bem? Tô tudo bem. E aí, como tá? Nossa, tô super legal. Nossa, Sheila, tem 8 anos que a gente não se vê, né? Eu falei, mas eu tô te acompanhando. Como que tá? Aí ele falou com empolgação, falou da empolgação da empresa. Ele falou, mas o que me deve a honra do seu oi? Aí eu falei assim, daí eu falei, não vou mentir pra você não, mas eu já vi que tá tudo bem. Eu só fiz isso porque eu quero que você esteja bem por completo. Porque você merece estar bem por completo. Mesmo a gente não se falando, eu vejo que você é um baita de um profissional. Né? E aí, por essa experiência, tenho muitos relacionamentos dessa base. E tem que ver isso. Então, assim, as empresas precisam também entender que o que eu busco e o que eu entrego também. Paralelo a isso, né? Então, se é uma vendedora boa, o que eu vou fazer com essa vendedora boa? Eu só vou promover ela supervisora? Não, eu vou colocar ela como trainee da minha equipe. Entendi. Eu pego o bom com o bom. Né? Ainda tem isso. As pessoas colocam assim, o que está saindo deu errado para treinar o que está entrando. Tem muito isso. Isso né? Eu acho estranho também. Então, Rosângela, tem várias situaçõezinhas assim que esbarra na comunicação, esbarra na fofoca, no conflito, no nível, né? E tudo isso não precisa ser assim. É uma longa história, hein, gente? Mas, Sheila, só assim para ter uma noção. Hoje, você tem mais ou menos o cálculo de quantas empresas você já auxiliou aqui no estado? Tenho sim. Foram mais de 450 empresas, assim, de todos os segmentos. Tem empresas que eu estou até hoje, 10 anos, né? A gente já está na acompanha? 4ª etapa. Agora eu estou atendendo uma mesmo, que eu atendo há 6 anos. Iniciamos um projeto, colocamos o projeto em ação, aconteceu, né? O projeto, agora a gente está numa outra estrutura do projeto. Eu entrei novamente há 2 anos atrás e estou entrando hoje novamente, sempre com patamares maiores, implantações assim. Então, são meus clientes já há muito tempo. 10 anos, porque tem empresas que eu, antes de ter escritório, né, já utilizavam ali da consultoria, do trabalho, de uma orientação. Às vezes, algumas pessoas me ligam só para orientação, alguns empresários, né? Entendi. Então, dá mais do que isso, se for ver, mas tudo muito legal. E hoje, Sheila, tipo assim, quando você chega numa empresa, o que hoje tem em comum, né, no que as empresas estão falhando? O desafio de verdade, assim, que você identifica que é comum hoje, independente de segmento e tá? Qual que é o desafio aí das empresas aí, o que é mais comum entre elas? O nosso velho e antigo
processo seletivo, que fala que as pessoas não param, não sei o quê, e vem. Isso aí é comum. É comum entre eles. Comum. Mas o que é muito comum são as falhas nas lideranças, nos treinamentos mesmo, sabe? Formar líderes para aquele momento, para aquela equipe. Então, assim, por isso que a gente faz essa construção de mapeamento. É muito comum. Reclama-se, por exemplo, é comum demais, tá? Assim, eu tô falando aqui porque veio na minha cabeça mesmo, tão comum que é. O meu líder não vai, não adianta, ele não consegue, ele não sei. Aí eu começo a perguntar ali como ele foi colocado líder e tal. E aí é comum falar, daí eu falo assim, você me dá o time desse líder, que eu vou dizer se seu líder é bom ou é ruim. Não é o líder não? Eu falei, não, eu quero ir lá na equipe dele para ver o que vocês colocaram para ele gerir, porque sem competência também líder nenhum faz milagre, né? Não existe, né? Aí eu vou dizer, aí eu vou falar, é comum falar que eu tenho como treiná-lo, né? Mas eu preciso também adequar esse time para que esse líder seja um bom líder. Então, não é só é comum, mas é uma fala comum de reclamação, que eu escuto como uma oportunidade de realmente auxiliar. Onde que está a base dessa reclamação, que é comum entre os... porque não acha mais gente para trabalhar. Essa geração nova, agora eu escuto todo o tempo isso, que não quer nada com nada. Gente, ontem eu fiz mapeamento de perfil de um cara especialista em marketing com 19 anos. Não bate as informações de dificuldade na minha cabeça, porque é claro que agora a gente vai trabalhar o processo de gestão desse rapaz de 19 anos. Especialista ele já é. Menino super aberto na conversa lá na nossa sessão. Estou ansiosíssima para fazer a carreira desse moço, sabe? Lá dentro da empresa. Então, olha só, não é questão de idade, é maturidade, que é uma reclamação comum. Também quando é para a nova geração falar que é imaturidade. Não generaliza. Sempre, outra informação comum. Setor tal não se comunica com o setor tal. A líder tal não gosta da líder tal. O que a gente faz? Nós estamos perdidos aqui. Porque o que é dono da empresa mesmo, que é idealizador dos negócios, ele não tem tempo. Gente, a questão não é que ele não consegue ir lá chamar as duas, fazer um diálogo, né? Não há tempo para isso no mundo dos negócios. O mundo dos negócios é um mundo diferente da minha vida pessoal. Se você vem, todo mundo aqui é uma cadeia que vai. Né? Então, o CEO, ele está pensando o quê? Como que eu compro uma nova máquina? Como que eu coloco uma melhoria naquele setor? Certo? Sim. E aí, essa comunicação não é questão de... É questão de comportamento. Você vem de um jeito da sua casa, eu venho de um jeito da minha. Né? Do jeito que eu falo com a minha irmã lá, que minha mãe não me corrigiu, que eu brigo com a minha irmã, eu brigo com a minha colega de trabalho. Eu não peço por favor, eu falo, pega esse negócio aí. Então, isso tudo é muito comum. É muito comum, gente. Eu bater o olho e ver assim, gente, né? Nossa, eles tomaram o cafezinho, não levaram nem a xícara na cozinha. Gente, coisinha simples que é o comum, que é o conflito. E que parece ser complexo, mas em coletivo vira complexo. Né? Então, a gestão comportamental, ela se fala de cultura. Se fala de comportamento adequado. Mas não é aquele consultor que tem que chegar, Rosângela, que é comum. Tá aqui, senhor, você vai fazer dessa forma aqui agora. Não, você tem que ter construção, conhecimento de pessoas, de perfil, de propósito e integrar ao negócio. Aí vai funcionando. Você vai criando pessoas bem mais maduras, você vai contratando pessoas dentro desses valores, né? Outra coisa que é comum, contratar fora dos valores. Você tem algum valor para me falar agora? O que é inegociável para você, Rosângela?
Ah, pra mim, É. inegociável. É, que você entrar num lugar, você Aham. fala assim, não, aqui você não esbarra nisso aqui, não. Ai, pra mim, o inegociável é assim, porque eu gosto muito de gente leal. Eu Lealdade. gosto muito, é. Aí em alguma Pra mim, plaquinha lealdade é inegociável. é negociável. Pra mim, é inegociável respeito. Sim. Gente do céu, eu descobri isso, sabe? Que eu falo assim, gente, não ultrapassa essa barreira do respeito, né? Aí tá lá na plaquinha da empresa, nossos valores, lealdade, respeito, responsabilidade, ética. Quando você entra para dentro do negócio, acontece tudo ao contrário. Entende? Como que você fala de lealdade se tem alguém da sua equipe sendo desleal com você? Como que eu falo de respeito? Se eu vou conversar com você, vamos respeitar o colega de trabalho, vamos não sei o quê. Se eu própria não tô te respeitando antes de te ouvir, de te entender. Por isso que eu vou nesse processo, porque é um valor muito grande para mim. Entender o negócio, ali, né, os negócios primeiro. Como que você idealizou essa empresa? Isso é tão importante para eu criar aqui dentro algo personalizado, porque tá dentro de um valor meu. Esse respeito. Respeito pelo dinheiro que estão me pagando. Tudo envolve respeito e envolve lealdade. Só que dentro das empresas eu contrato uma pessoa que esse valor não é tão importante para ele. Ele passou por aí, pela vida, mas aí colocou lá no currículo, o RH não viu, contratou, jogou alguém dentro do grupo com valores inversos. Qual que é a chance de dar certo? Nem para ele, nem para nós que contratamos, né? Porque em algum momento vai aparecer. Então é muito comum. Coloque pessoas dentro dos seus valores, na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, você vai ver. As coisas vão acontecer. Olha, ainda teria aqui, ó, muita coisa, viu, Sheila, para te perguntar, mas a gente vai ter que realmente marcar um parte 2. Literalmente, porque olha, aqui, ó, tem muita coisa que eu gostaria de te perguntar, viu? Mas eu queria agora que você falasse pra gente, né? Porque dentro do que eu tinha notado aqui, ó, para mim eu queria passar por essa questão, a transformação no trabalho, a cultura que você citou, transição, né? Que eu quero que você fale daí agora pra gente essa transição de marca que você teve, Ai, que legal. tá? Gostaria que você falasse que foi da Essencial para Costali. Agora é Isso. Costali Consultoria, né? Isso. Gostaria que você falasse sobre isso e também, porque, olha, incrível, gente, como que o tempo passou e nem percebi aqui. Gostaria que você falasse sobre essa transição da marca e você deixasse aí para quem está realmente nos acompanhando, na sua visão, né? Dentro hoje de toda essa expertise que você vem, o que para você seria assim o número 1 ali do manual realmente para esta consultoria, entendeu? Assim, para essa área, o que você aconselharia, né, esses gestores aí a não deixar de forma alguma de fazer? O que para você seria o ponto principal? Tá bom. E aí a gente fica com já o convite do parte 2. Ai, que bom, eu vou voltar. É uma área abrangente, né? Graças a Deus. Então, a Costali surgiu agora esse nome essa semana, inclusive, de alguns meses pensando, tentando inspirações e tudo. E porque nós, da Essencial, alguém registrou a marca lá em Curitiba. E aí veio uma notificação, na época nós choramos ali, né? Mas aí Deus confortou meu coração, falou assim: mudei o nome de tanta gente na Bíblia para ser um sucesso, o seu tá na hora de mudança. Então eu entendi dessa forma depois, sabe? Que precisava repaginar no sentido do nome, da marca, trazer algo que fosse forte ao mesmo tempo, e nada melhor como o nosso sobrenome, que é Costa. Costali, né? E aí nós buscamos o significado de Costali também, tem um significado. É algo que é genuíno, prático, personalizado. Tá? Eu não lembro agora essa junção de letras aí que nós criamos,
de palavras, que deu Costale, ela tem um significado em algum país aí. Ela vem com um significado que significa exatamente isso, que eu acabei de falar. E aí nós definimos, olha, é isso. É o nosso momento, né? Esse refinamento, esse momento essencial, ser Costale, né? E aí Costale, ele vem de uma força também na forma de falar. Então, nós trabalhamos todos esses pontos, né? E já definimos que será a Costale Consultoria. Essa foi nossa transição. A mudança de nome, mas com muito mais, além de tudo que essa já trazia, a gente está trazendo muito mais parcerias. Então, para que a consultoria ela seja completa e também esteja dentro das empresas, dentro da carreira de cada pessoa que vem para nós. Então já foi uma mudança de nome com expansão. Com expansão, foi uma coisa assim, e aí quando nós vimos o significado, a gente falou assim, é isso, agora eu entendi, porque lá atrás, quando meu coração tava tristinho e tal, a gente se apega, né? Aí falou, não, mas eu troquei o nome já, para quando teve, né, processos na vida dessa pessoa. Então, a Essencial passa por essa transição, já com esse entendimento, com o coração quentinho e que sempre preservando o que é a essência de olhar o que a pessoa tem de melhor, né? Jamais ela ser um pedaço de papel ou alguma coisa que alguém falou. Ela tem uma capacidade, ela tem uma história, tem uma carreira, e é isso que a gente vai desenvolver. Né? A Costale entra nesse processo também. A outra pergunta foi em cima de... Qual o conselho que você daria? Conselho número 1. Hoje, um mapeamento da sua equipe, da sua empresa. Faz um raio-x agora para saber que momento você está e qual que é o seu propósito, curto, médio e longo prazo. Nesse momento, parar para fazer a estratégia exatamente o que eu tenho, mesmo quem vai abrir uma empresa amanhã, um plano de negócios, mas a equipe vai estar inserida em quê? Faça primeiro esse mapa inteiro, para visualizar, né, cada pedaço da sua empresa, do seu departamento, das pessoas, o que elas têm, o que eu posso utilizar. Então, é o conselho que hoje eu falo assim, pare de falar que está difícil encontrar uma pessoa. Olhe para dentro, veja o propósito e vamos na busca, né? Aí sim a gente vai, né? Ah, mas a gente é para ontem, a gente quer, tudo bem, vamos fazer simultaneamente. Esse é o conselho número 1 que eu dou, porque daí você vai melhorar a comunicação, que hoje é das piores situações de desperdícios que eu penso por falhas de comunicação e falhas comportamentais. Então, a gente trabalha o quê? Com esse raio-x. Eu faria isso, faço isso. Quando alguém vem conversar comigo, eu falo, opa, vamos parar um pouquinho aqui para estruturar? Depois você vai ver que vai dar certo. Então, esse é do meu coração, tá? Olhe para os seus negócios, olhe para as pessoas que existem. Negócios são feitos de pessoas. Sabia? Então, assim, mais que vem inteligência artificial, é ferramenta para ser usada, eu já uso, né? Tudo, mas a alma, a essência, quem movimenta são as pessoas que estão ali dentro, que são o bem mais precioso que tem, dentro de um capital, né? A gente fala assim, o CNPJ, ele não tem coração, né? Tem um monte de pessoas ali dentro que tem coração, né? Não, o CNPJ eu entendi. Mas quem faz um CNPJ ficar forte e para sempre são as pessoas, tá? Nós temos capacidades infinitas e podemos desenvolver aquilo que nós quisermos. Acredite no seu potencial. Acredite também na sua mente empreendedora. E persista. Mas faça um diagnóstico. É esse meu pedido. Muito obrigada, Sheila. Foi uma honra, de verdade. Em nome aqui do Grupo Amazon, tá? Agradecemos imensamente essa sua participação aqui no Pod Rondônia. Eu que agradeço. Hoje eu falei coisas do coração, da vivência dia a dia.
sabe? Procurei trazer para vocês que vão nos ouvir exatamente assim, o que é empresa, o que é consultoria empresarial, né? Consultoria, consultores, enfim. Então, assim, esse é o nosso papel. Então, eu tive uma oportunidade pelo convite. Já agradeço muito, porque eu pude levar a voz que estava clamando dentro de mim através do canal de vocês. Então, isso não tem preço. Muito obrigada. Imagina, é a gente que agradece. E, gente, olha, tá imperdível esse episódio, hein? Você que tá chegando por aí agora, tá imperdível. Como a Sheila falou aqui no início, é um episódio onde você vai saber tudo sobre processos, tá? Sobre pessoas e também sobre... Só relembrando aí, são processos e pessoas. Não tire as duas partes. Administração. Gestão, lembrei, é gestão, processos e pessoas. Esse episódio você vai aprender realmente tudo sobre isso. Foi uma aula imperdível. E a gente espera por você no nosso próximo Pod Rondônia. Até semana que vem.